E aí, rapaziada, beleza? Alex Targino do canal Alex Flu React aí na área. Mais um vídeo do nosso canal, né? Vídeo hoje de pós-jogo. O jogo de ontem, né? Fluminense ganhou de 1 a 0 do Cruzeiro, um golaço, né? De falta do Léo Fernandes, uma folha seca, né? A lá Didi, a lá Cristiano Ronaldo. E assim, galera, um gol que foi muito importante porque estava um jogo ali, né? Mesmo que com a entrada de Marcelo, que a gente vai falar, e do Léo Fernandes melhorou um pouco a criação do Fluminense, estava um jogo complicado, né? O Cruzeiro estava fechadinho, saindo no contra-ataque, o time armado lá pelo Zé Ricardo. Mas a gente vai estar comentando aqui sobre os números da partida, sobre o que eu achei, o que pode melhorar, o que a gente pode fazer, né? Já de alterações para a próxima partida da Libertadores, que é na quarta que vem contra o Inter. Então eu peço para você acompanhar nosso vídeo, nosso pós-jogo após essa vinheta. Valeu? Vamos lá! Como de costumes, estamos aqui na página, né, do Google, e a gente está fazendo aqui a verificação dos times, né, que foram escalados, né? O Fluminense ontem entrou com o Fábio, Samuel Xavier, Nino, o Felipe Melo, o Diogo Barbosa, né? O Marcelo estava no banco, Lima, eu já digo para você que não entraria com ele, André Alexander, Keno, John Kennedy e Germancano. O Cruzeiro, né, ali no seu esquema 4-2-3-1, né, o Fluminense no 4-2-4, enfim. Aqui diz 4-4-2, mas não é 4-4-2 porque o Lima e o Keno, eles ficam, né, bem como pontas. E depois eles fecham ali para poder ajudar o Alexander e o André ali no meio, na marcação. Mas o Cruzeiro bem retrancado, né, ali com o seu esquema ali 4-2-3-1, com Rafael Cabral, o Willian, lateral direito, o Neres e o Oliveira, zagueiro, o Marlon, que a gente conhece aqui, lateral esquerdo, Jussa, bom volante, o Lucas Silva, veterano, né, o Matheus Vital, que já foi do Vasco, Corinthians, Nicão, do Atlético Paranaense, que já jogou muito no Atlético Paranaense, o Wesley, que foi do Palmeiras, e Gilberto, do Bahia, que a gente também conhece. Então, assim, o banco de reservas do Fluminense ontem tinha o Marcelo, né, o Marlon, o Martinelli, Gonzalez, o Léo Fernandes, que fez o golaço, o Lelê, o Pedro Rangel, o Guga, o Lobisomem, o Thiago Santos, o Giovanni Manson, o menino das milhas, né? Viaja o Brasil inteiro aí, esse rapaz conheceu o Brasil todo e a América do Sul também. David Braz e Danielzinho, Daniel Sampaio, beleza? Cruzeiro aí com um banco de reservas, o Arthur Gomes é um bom jogador, não sei por que o Arthur Gomes não entrou no lugar do Nicão, porque ele tem jogado, né? Aqui na esquerda, e o Wesley vai para outra ponta, às vezes ele está aqui também. O Arthur Gomes é um bom jogador e o Bruno Rodrigues também é um bom jogador. O Zé Ricardo está dando oportunidade para o Gilberto aí, mas enfim, bom pra gente, né? Bom pra gente. O Gilberto está sendo inoperante lá. Beleza, galera? O Machado também. Enfim, e aí o Fluminense, como que foi assim o primeiro tempo, tá? O primeiro tempo, no pré-jogo, fiz um pré-jogo na live do canal do Johan. Peço até para vocês também conhecerem lá o canal do Johan. Quem está no meu canal e quem não conhece ele lá, é um parceiro aí que a gente faz live lá toda quarta-feira à noite, tá? 8h30, geralmente é um pouco antes, tá? Às vezes ele começa um pouco antes, mas o horário é 8h30. E toda sexta, 9 horas da manhã, a gente faz o Bom Dia Fluminense no meu canal e no canal do Johan. Beleza, galera? Para vocês poderem conhecer o nosso canal aí. Então, assim, o vídeo do pós-jogo é o seguinte: o primeiro tempo o Fluminense entrou com esse esquema, eu já entraria com outro time, porque assim, quando você entra com meio de campo, meio de campo ou não, né? Um meio, com André e Alexander, dois volantes que sabem jogar, que tem passe, que sabem marcar e que sabem jogar, né? Alexander, voltando ao seu condicionamento físico, fez um bom primeiro tempo, segundo tempo cansou. André, toda vez ele é recuado para a zaga para o lugar de Felipe Melo. Isso é de praxe, né? Isso é de praxe. Diogo Barbosa, gostei dele na lateral esquerda. Eu acho que o Diniz tem que manter ele na lateral esquerda, tá? Esquece o Marcelo na lateral esquerda, a não ser... Eu acho que o Fluminense deveria investir ou no sub-20, dar uma olhadinha lá no Justin, que tem feito a lateral esquerda. Não sei como é que está a situação do Guga não, do Jorge, né? Ninguém mais falou, enfim, não sei se ele volta mais, enfim.
mas poderia até atrás de um outro lateral esquerdo ano que vem, tá? E o Diogo Barbosa continuar. Acho que o contrato do Diogo Barbosa é até 2024, né? Mas assim, o Lima com o Keno, eu não gosto porque o Fluminense fica sem criação. Qual foi o primeiro tempo? Qual foi o tempo melhor no jogo contra o Vasco? Mesmo a gente tomando 3 gols do Vasco, 3 gols bizonho. Foi o segundo tempo. Porque o primeiro tempo o Fluminense não teve criação zero contra o Vasco. Teve um chute do Cano, depois um outro chute lá, se eu não me engano, lá do Arias. Eu nem me lembro muito do primeiro tempo contra o Vasco. Foi um jogo muito amarrado, muito físico. O Fluminense não fez nada. No segundo tempo, quando o Marcelo caiu para o meio de campo, teve criatividade, teve bola em profundidade. Ah, tá, teve um lance do John Kennedy contra o Vasco lá, que ele, né, chutar na trave lá, e teve um outro lance também, teve 2 lances bons de John Kennedy contra o Vasco. Mas voltando para a partida contra o Cruzeiro, nosso meio de campo estava sem criatividade. Porque o Lima não é esse cara de criação que o Diniz acha que é. O Lima é um jogador nota 6. O Lima é um jogador para grupo. O Lima não é um jogador para ser titular do Fluminense. O Lima não é jogador para ser titular do Fluminense. Ele pode ser titular em outros times. Ele não mostrou ainda ser titular. Ele não era titular absoluto nem no Ceará, com todo respeito ao Ceará, mas está na Série B, que caiu ano passado. Mas assim, ele não era nem titular lá. Imagina aqui no Fluminense. Então assim, o Lima não tem esse potencial. É um jogador que é horroroso? Não, eu não acho também. Eu acho que ele pode ser útil para o elenco, mas ser titular, ele tem entrado bem. O Lima tem entrado bem contra o Vasco, ele tinha entrado bem lá contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense não. Contra o Fortaleza, ele entrou bem. Quando ele foi titular contra o Atlético Paranaense, ele foi mal. Então, quando ele entra no decorrer da partida, o Lima é bom. Então, assim, o nosso meio de campo ficou sem criatividade. Então, quem criava no primeiro tempo? A posse de bola do Fluminense foi de mais de 70%, quase 70% no primeiro tempo, com 3 chutes. 3 chutes com mais de 70%. Mas é uma posse de bola infrutífera, que não traz resultado, porque fica o Nino, o Felipe Melo tocando ali. Aí vai o Samuel Xavier, sempre vai e recua para o Nino. O Samuel Xavier está sozinho na direita. É outro problema. O André e o Alexandre, eles não têm essa criatividade toda para poder quebrar uma linha aqui. Entendeu? Até o Alexandre se esforçou, fez um bom primeiro tempo. Mas é muito pouco. O Lima é um jogador que toca para o lado, toca para o outro, não tem essa criatividade, não tem uma jogada assim, um passe, uma enfiada que o Ganso dá, que o Marcelo deu no segundo tempo, contra o Vasco, ontem. Entendeu? Então, assim, o primeiro tempo eu sabia que ia ser isso, porque quando eu vejo o Fluminense, aí avança, aí o Diniz fala, Cano e John Kennedy lá na frente, Keno e Lima avança. Aí quem que vai ter que criar? André, Nino e Felipe Melo. Aí o Nino toca para Felipe Melo toca para Nino toca para Felipe Melo, toca para André. Aí o Felipe Melo não tem muita paciência de ficar ali tocando, o Felipe Melo vai e lança. Pode perceber. Tentou vários lançamentos, sempre para fora. Ou pro Keno ou pro Lima, a bola vai para fora da linha lateral. Então assim, o Fluminense estava sem criatividade. Quando o Fluminense conseguiu romper ali com uma roubada de bola que tocou ali, que sobrou pro Cano, e o Cano chutou de primeira, bateu no travessão, ali foi uma roubada de bola, não foi a criatividade. Um lance de criatividade que teve foi o Alexandre, individual, deu uma caneta, chutou, o goleiro Rafael fez uma grande defesa e o John Kennedy não conseguiu pegar o rebote. E depois teve um outro chute, com um rebote de escanteio, o próprio Alexandre chutou e a bola passou perto da trave. Antes tinha uma jogada, né, um lançamento, eu não sei quem fez pro Cano, não sei se foi o Keno, que o Cano cabeceou para fora, mas estava impedido. Então muito pouca criação. E o Cruzeiro só deu um chute pro gol no final do primeiro tempo. O Cruzeiro estava marcando. Entendeu? O Fluminense não sofreu no primeiro tempo, mas também não criou muita coisa. Por quê? Falta um cara de criação. O Cruzeiro não foi um jogo igual o Olímpia fez, que ficou todo mundo lá atrás e não queria contra-ataque. O Cruzeiro tentou o contra-ataque. Só que o Fluminense ontem fez uma boa perde e recupera. Perde e recupera. O Fluminense no primeiro tempo ontem estava muito bem nesse sentido. Perde, recupera e depois perde a bola de novo. Ou não tem criatividade. Porque faltava um cara de meio de campo para dar esse passe vertical. Entendeu? O Keno, também no primeiro tempo, ele tem muito volume de jogo, mas pouca efetividade. Então as pessoas estão confundindo. Ah, jogou bem.
Eu vi uma live, o cara falou, jogou muito bem. Não, o Keno jogou bem. Mas ele poderia ser muito mais efetivo, porque ele teve muito volume. Você pode ver o mapa de calor, é todo do lado esquerdo. O Keno tem várias vezes, várias bolas, mas o Keno chega aqui e cruza para a área. O Keno chega aqui e cruza para a área. O Fluminense tem 2 anão na área, o Cano e o John Kennedy, que não é muito alto. A zaga dos caras, tanto a do Vasco como a do Cruzeiro, alta, vão ganhar toda a bola aérea. Esses cruzamentos toda hora, não dá. Uma vez ou outra, tudo bem, você pegar desprevenida a zaga e ir por trás. Toca rasteiro, Keno, você tem condição. Chega no fundo lá, dribla o William, dribla sei quem for, faz uma tabelinha ali com o Alexandre, que estava caindo bem ali no lado esquerdo, e vai na linha de fundo e cruza para trás, que aí vai ter mais chance do John Kennedy e do Cano finalizar. Jogando no alto com uma zaga alta, o Fluminense não vai só volume, é só espuma. Aí engana. 70% de posse, mas não tem criatividade. Aí no meio, fica os 2 volantes sem saber o que fazer. Aí sobra por... Eu detesto o zagueiro, eu gosto de zagueiro que tem boa saída de bola, né, que sabe fazer um lançamento, que sabe jogar. Eu gosto de zagueiros assim, técnicos. Tanto o Nino como o Felipe Melo são técnicos. Mas eles não são meio de campo para poder criar. O esquema do Diniz muitas das vezes está igual daquele cara que era do Flamengo lá, o Vitor Pereira. Vitor Pereira que era isso, deixava a bola para o zagueiro do Flamengo ficar armando, o Davi Luiz e o Fabrício Bruno. Não gosto. O Diniz, você achou o 4-2-4 contra o Olímpia? Legal. Foi excelente, porque o Olímpia estava todo recuado. Mas mesmo assim ali tinha um Ganso. Agora você jogar 4-2-4 sem Ganso e sem Marcelo, sem Léo Fernandes, nem Léo Fernandes, os 2 caras de criação ali do Fluminense, é o Ganso que só tinha ele e agora estão achando o Marcelo pelo craque que ele é. Os 2 juntos podem jogar? Depende da partida. Se o Fluminense estiver ganhando para controlar a bola ali, para criar mais, pode ser. Agora, de início, eu não gostaria. Entendeu? Então, assim, o primeiro tempo foi isso, galera. Pouca produtividade, 3 chutes ao gol, falta de objetividade do Keno de chegar ao fundo, parar de ficar cruzando daqui. O Lima, inoperante, não criou no meio, não caiu pelo meio, não caiu pela direita. O Samuel Xavier ficava aqui sozinho, tentando fazer corredor e ainda tem que marcar aqui ainda o Wesley e o Marlon, que o Marlon é fraco defensivamente, que a gente conhece o Marlon, mas ofensivamente ele tem velocidade, ele chuta pro gol, ele cruza. Então assim, o Samuel Xavier ficou muito preso na marcação, o Lima não ajudou. E outra, o John Kennedy, quando ele vê que não tem um ponta específico ali como na esquerda tem, o John Kennedy tem que cair na direita. O John Kennedy, muitas das vezes, ele bate cabeça com o Cano. Então ele tem que ter mais inteligência e ser menos fominha. Eu gosto do John Kennedy pra caramba. Torço por ele, muito. Mas aqui não tem nenhum fã de jogador, não. Aqui tem um torcedor do Fluminense, né? Então assim, torço por ele, mas vou fazer a crítica. Beleza, galera? Eu acho que o John Kennedy podia cair mais para a direita, ajudar também ali o Samuel Xavier, como o seu Lima também. Então o Fluminense ficou todo do lado esquerdo e o lado esquerdo jogando de forma errada para mim, que toda hora queria lançar a bola na área. Beleza? Vamos para o segundo tempo. Chega segundo tempo, o Diniz vai fazer uma substituição que vai pegar todo mundo de surpresa. Qual é a substituição? Fala aí para vocês aí. Vai tirar Felipe Melo, que tomou cartão, e vai botar Martinelli e puxar o André para a zaga. Olha, todo jogo o Diniz faz isso, e todo jogo o Felipe Melo toma cartão. Felipe Melo contra o Inter, calma, cara. Pô, calma, pô, você é um cara lá que, pô, busca lá, né, faz suas orações, medita lá em Deus lá, né, independente da sua religião. Busca lá em Deus, calma, cara, tem que ter mais calma, respira fundo, pô, muito nervoso tem hora, cara. Pô, parece que uma hora lá que o Gilberto lá, acho que deu uma entrada nele, mas não foi isso tudo, ele levantou, parecia um touro pra cima do Gilberto, cara, calma, velho, calma. É numa partida dessa de Libertadores, você tá pendurado. Aí você fica assim nervoso, vai tomar o primeiro amarelo, vai ficar fora do segundo jogo contra o Inter no Beira-Rio. Você tem 2 amarelos, tanto você quanto o Nino. Entendeu? E assim, depois eu vou falar dos cartões aqui e do juiz também. Então assim, o Felipe Melo tomou cartão, aí ele vai e faz substituição, aí bota o André para trás. Quando o André vai para trás, aí piora mais ainda nossa criatividade, porque o Martinelli entrou ontem com vontade e tal, entrou
né, com cara de pitbull, não foi aquele cão guia, né, entrou com cara de pitbull ali, entrou marcando e tal, mas assim, errando muito passe o Martinelli. Teve um lance que o Marcelo deu um calcanhar, pô, que era só o Martinelli tocar pro John Kennedy, ele errou o passe. Foi a passe daqui, pô, de menos de 1 metro. Entendeu? Errando muito passe. E quando você erra passe com um time fechado, você gera contra-ataque. Eu esqueci de falar, o Alexandre estava bem, mas no primeiro tempo também o Alexandre errou também umas duas enfiadas que o Cruzeiro não conseguiu contra-ataque porque o Fluminense estava fazendo um pé de pressão muito boa ontem no primeiro tempo. Mas também errou. Entendeu? Porque os caras, assim, tem que criar, e não é o foco, o forte dos caras a criação. Então, assim, deixar a criação com zagueiro e deixar a criação com volantes, eu não gosto. Quanto mais o Diniz, que preza pela posse de bola, pelo controle, sem meio de campo, fica um jogo muito bate e volta. Não é assim que o Fluminense joga. Então, fez uma substituição que para mim piorou, porque o Martinelli não criou nada, piorou o meio de campo, porque o André, pelo menos ali no meio, estava conseguindo dar uns passes ainda, e piorou, porque o Martinelli estava errando o passe. E aí depois ele só conserta o time, né? E o Cruzeiro começando a gostar mais do jogo, o Cruzeiro quase fez um gol, né? O Cruzeiro quase fez um gol, mas já foi depois do 1-0, né? Que o Matheus Vital driblou, né? E tocou, e o André tirou em cima da linha, se eu não me engano, já estava 1-0 Fluminense, mas foi numa roubada de bola que o Cruzeiro quase criou esse gol com o Matheus Vital. E aí, aos 19 para 20 minutos, né, o Diniz vai e coloca o Marcelo e coloca também o Léo Fernandes. Aí o Fluminense deu uma melhorada. Beleza, galera? Aí o Fluminense deu uma melhorada na criação, né? Poucos minutos em campo. Ali os 20, aqui ó, 22 minutos, tá até aqui o lance aqui do GE, 22 minutos. Eles entraram aos 19. Aos 22 minutos teve uma falta em cima do próprio Léo Fernandes. Ele deu aquela folha seca, né? Estilo Didi, estilo Cristiano Ronaldo. A galera tá pegando no pé lá do Rafael Cabral, falando que foi frango. Eu acho que não, tá, galera do Cruzeiro que viu? Eu acho que não foi. Eu sei que vocês estão chateados com o Rafael, porque ele falhou, né, no clássico contra o Galo lá, o gol do Hulk, e uma outra falta também que ele não pegou, tem tomado gol de falta. Mas ele achou que ia no canto dele esquerdo, e a bola fez tipo um S no meio do caminho, que é um efeito que o Léo Fernandes sabe dar, tá? E a bola foi lá do outro lado. Vocês aí que não conhecem o Léo Fernandes batendo falta, procura aí no YouTube aí, ó, os gols de falta do Léo Fernandes lá pelo Toluca, né? Lá quando ele jogou lá também lá lá na Argentina, tá? Mas principalmente lá no México, lá na América do México, no Toluca. Ele fez muito gol de falta sim, o Léo Fernandes. Tá bom? Então assim, o Léo Fernandes estava bem ofensivamente ali pela direita, coisa que o Lima não tinha feito, tá? O meu time no primeiro tempo, eu já tinha falado, eu entraria com Léo Fernandes, não com Lima, tá? Eu traria ali com... depois eu vou falar de algumas situações que a gente pode ter, tá? Deixa eu só acabar o meu raciocínio aqui do segundo tempo. Então assim, o Léo Fernandes entrou ali, né, na posição ali do Lima, né? Então assim, entrou bem. E o Alexandre saiu para o Marcelo entrar. O Alexandre já tinha cansado. E assim, o Fluminense melhorou a criação com 3 minutos, o Fluminense foi e fez um gol de falta. E aí o Marcelo começou a destrinchar o meio de campo, galera, igual contra o Vasco. E contra o Vasco a gente fez ali 1-1 e tomou aquele 2-1 rápido ali de escanteio, que o Fluminense deu mole, cara. A gente estava melhor na partida. Depois o Fluminense empatou de novo com o Lima e a gente estava melhor na partida, quase virando. E aí teve aquele lance que o Marcelo tentou, né, fazer uma jogada de efeito, às vezes vai dar errado, o Vasco teve sorte, chutou para frente, no terceiro gol, tá, galera? No terceiro gol o Vasco teve sorte. O André se confundiu, atrasou errado o André, o Guga também atrapalhou um pouco ele, e aí o Peck foi esperto, oportunista, meteu 3-2 Vasco. E aí o jogo ficou maluco, porque o Diniz fez várias substituições que eu não concordo, botando o Lima na lateral, enfim. E aí o Fluminense começou a destrinchar o jogo, né? Tivemos mais algumas oportunidades, né? Teve um lance, uma enfiada lá, que acho que foi o Samuel Xavier cruzou para trás, o Keno chegou
tocando, né? Aí o Rafael fez uma boa defesa, né? O Rafael no primeiro tempo já tinha feito um defesaço no chute do Alexandre, fez uma boa defesa aqui. Aí o Cruzeiro depois vai pra Bafa, né, galera? Eles já tinham tirado o Gilberto, tinham colocado o Bruno Fernandes, o Arthur Gomes, botaram o Stênio também, botaram esse Paulo Vitor aqui na lateral, na ala, né? Enfim, foram pra cima pro Abafa. Teve um lance de bola aérea, que o Fluminense tem que melhorar isso. O cara bateu a bola aérea que foi por trás das zagas, né? Sorte que eles não cabecearam legal, mas o Fábio salvou. Acho que foi a defesa mais difícil que o Fábio fez, foi nesse lance de bola aérea. O Fluminense tomou 3 gols de bola aérea contra o Vasco, quase tomou um outro contra o Cruzeiro. Tem que melhorar esse aspecto, tem que treinar muito bola aérea o Fluminense, quase tomou esse gol do Cruzeiro. E assim, o jogo ficou nisso, galera, tá? Mas assim, o Marcelo virando o jogo, o Marcelo, poxa, enfiando bola. Contra o Vasco ele já tinha jogado bem o segundo tempo, entrou bem ontem também, aos 20 minutos do segundo tempo. Então assim, a gente aqui já vai fazer uma projeção rápida aqui para o jogo contra o Inter. As estatísticas: 12 chutes, 4 no gol, botou um para dentro. Contra o Vasco chutou 4 também, entrou, não, chutou 8, entrou 2, o Vasco chutou 4, entrou 4. Ontem o Cruzeiro chutou 3, o gol não fez nada. Posse de bola do Fluminense 60%, acho que a média ontem foi até um pouco mais baixa, mas a precisão de passe boa, né? 571 passes, enfim. Cartões amarelos, 6 do Fluminense. Eu acho que o Fluminense ontem forçou demais amarelo. O Fábio forçou amarelo, o André forçou amarelo. Eu sei que o Fábio e o André estavam pendurados. Eu não sei se o Nino e o Felipe Melo também estavam pendurados no Brasileiro. Quem puder colocar, depois eu vou até dar uma olhada. Mas teve muito amarelo para o Fluminense. Aqui foi 5, aí teve mais um que entrou e tomou. O Marcelo também tomou. O Marcelo não estava pendurado não contra o Cuiabá não. Contra o Cuiabá é outra situação, né? Mas assim, tomou muito amarelo, mas o árbitro muito bom, de 25 anos, o árbitro de São Paulo. Os amarelos foram todos justos, o Fluminense forçou o amarelo, fez falta, o Felipe Melo mereceu o amarelo, o Nino também. O André forçou, o Fábio forçou. O Keno também ficou forçando ali também, que não queria ser, demorou para sair do campo. O Marcelo fez uma falta de amarelo sim, enfim. O Cruzeiro só teve um amarelo com o Wesley, que também mereceu o amarelo. Então assim, um juiz justo, uma arbitragem legal, um cara de 25 anos, né, que mostrou aí que não é questão de juventude, mas é questão de postura, é questão de conhecimento, é questão física, é questão de, né, é questão de inteligência também para poder pitar futebol. Boa arbitragem. E aí o Fluminense, uma projeção já, galera, depois desse 1-0, um bons resultados, eu entraria com o time contra o Inter, que o Inter não vai vir todo fechado contra o Fluminense igual o Olímpia. O Inter vai tentar contra-ataques com Valência, com o ponta esquerda lá, não é o Pedro Henrique não, é o outro lá que tem, o Wanderson, o Valência. E o Wanderson corre pra dedéu, e o Alan Patrick enfia a bola pra caramba pra eles. O lateral Bustos corre pra caramba, o René também a gente conhece. Então assim, o Inter não vai ficar fechadão só tentando o 0-0 não, eles vão tentar as estacadas dele lá para poder fazer gol no Fluminense. Então assim, o Fluminense não tem que entrar com 4-2-4 sem criação. O Fluminense contra o Inter, eu tiraria aqui, tá? Lima, lógico, vai entrar o Arias, mas eu ficaria com o André e Alexandre. Eu tiraria, galera, o João Kennedy, tá? Eu tiraria o João Kennedy. Porque assim, contra o Olímpia deu certo, porque o Olímpia ficou totalmente recuado e a gente tinha que fazer isso, né? Jogou o Ganso, né, aqui no lugar do Alexandre, aí jogou o John Arias, o Keno, o John Kennedy e Cano. Aqui contra o Inter, eu acho que tem mais equilíbrio, né? Não sei como que o Ganso vai voltar, um mês parado, tá? E eu sei que o Diniz não vai botar o Marcelo, eu colocaria, pelo menos, se o Ganso não estiver bem, eu colocaria, mas enfim, o Diniz não vai fazer isso. Eu entraria com o time Fábio, Samuel Xavier, Nino contra o Inter, galera, tá? Uma projeção. Felipe Melo, Diogo Barbosa na lateral esquerda,
O Marcelo não tem condições físicas de jogar e voltar para ficar marcando o lateral direito. Quanto mais o Bustos, que é um lateral muito ofensivo. Eles vão botar com certeza um Ener Valencia ali nas costas do Marcelo, entre o Felipe Melo e o Marcelo. Eles vão fazer isso, o Kudê não é bobo. Então assim, não entraria com o Marcelo aqui. Deixaria o Diogo Barbosa, que está sendo um lateral correto, tá? O Keno tem que dar um feedback nele. Ele é importante para escape, mas ele tem que ser mais inteligente. Ele tem que fazer mais de linha de fundo e cruzar para trás. Não ficar dando chuveirinho para a área, porque o Fluminense tem que ser tramantes baixos. Se o Fluminense tivesse um Veguete, se o Fluminense tivesse ali um Pedro, se o Fluminense ali tivesse um Lelê em boa fase, até entendo, mas o Fluminense não tem esses jogadores altos. Então o Keno tem que ser mais inteligente. Tira o Lima, lógico, vai voltar o Ares. O André e o Alexandre eu deixo para sustentação de marcação, e eles são bons volantes. O André, seleção brasileira, e o Alexandre já é seleção, né, olímpica. Tiraria o John Kennedy, lógico, porque o Cano é o Cano. Né? O Cano, uma sapatada ali, ele pode guardar, deixaria o Urso para o segundo tempo. Entraria ali com o Ganso ou o Marcelo no meio de campo. Tá? Então ficaria ali com o meio de campo. Voltaria para o 4-3-3. Arias, André, Alexandre, Ganso, tá? Germancano e Keno. Arias aqui, tá? Germancano aqui, Keno. O Ganso por aqui no centro. André e Alexandre, e a zaga com Nino, Melo, Diogo Barbosa e Samuel Xavier. 4-3-3, a gente tem um meio de campo ali que tem que ter criação. Não pode jogar um meio de campo sem criação nenhuma, igual a esse meio de campo aqui. Eu não concordo. Um bate-volta, bate-volta, bate-volta. A gente tem que ter controle de bola e um cara de criação. Agora, vamos ver como o Ganso vai voltar. Beleza, galera? Se o Ganso não tiver no ritmo que ele tem que estar numa semifinal de Libertadores, tenta o Marcelo. O Marcelo já está em ritmo. Jogou bem contra o Vasco no segundo tempo. Fez um bom tempo ontem contra o Cruzeiro também. E o Marcelo na lateral esquerda, a gente viu contra o Vasco que ele sofreu com o Rossi, que não tem mesmo a qualidade do Valencia e nem do Wanderson. O Rossi do Vasco ele sofreu, tá? O Vasco não teve muita produtividade, concordo, o Vasco não fez nada, mas o Vasco, ele ficou magoando fisicamente o Marcelo. Isso desgasta o cara, toda hora tem que combater ponta, combater ponta. Uma hora os caras vão conseguir romper o lado esquerdo do Marcelo ali. E tem o Felipe Melo, galera, tá? O Felipe Melo é aquela coisa, é 880. É uma bomba. É muito bom, tá legal, mas pode explodir a qualquer momento. Então assim, eu entraria com 4-3-3 contra o Inter. Já vamos projetar aí para quarta-feira que vem, Maracanã lotado, os ingressos esgotados. Acho que o Fluminense não pode jogar sem criatividade, não pode. Se jogar assim vai dar ruim contra o Inter, com o Marcelo na lateral vai dar ruim. Então meu time mais uma vez para a gente finalizar: Fábio, Samuel, Nino, Melo, Diogo Barbosa, tá? André, Alexandre e Ganso, com asterisco, ou Marcelo, tá? Arias, Germancano e Keno. E Keno dá um puxãozinho de orelha nele para ele ser menos burro e pegar o volume que ele tem, né? A posse de bola que ele tem do lado esquerdo, e ser mais produtivo indo para 1 contra 1 no fundo e não ficar cruzando bola na área. Beleza? E o Inter vai vir fechado, mas com contra-ataques com Wanderson, com Valencia, com o Alan Patrick enfiando bola, que é um bom meio de campo. E a gente tem muito cuidado aí com o Internacional. Valeu, galera? Saudações tricolores, se inscreva aqui no canal, deixa aquele like e até a próxima.